Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno Or Haolam. E hoje vamos falar sobre o último congresso que eu preguei dentro da Assembleia de Deus e que deu muito o que falar, irmão. Eu não queria pregar nesse congresso, tá? Vou explicar para vocês porque eu não queria pregar nesse congresso, porque eu sabia que eu ia arrumar muita dor de cabeça. Eu já estava acostumado, irmão. A Assembleia de Deus, infelizmente, já não é mais aquela igreja lá de trás, onde tinha aqueles pastores conservadores, homens que lá a Assembleia de Deus chama de bons usos e costumes, né? Ou doutrina, que tem aquela rigidez, né, doutrinária. Hoje não, hoje os pastores são mais light, né? Usam calça jeans apertadas, de tênis no púlpito, sem, né, camiseta normal, sem terno. Antigamente não. Antigamente eu, como diácono, eu não podia chegar atrasado e também não poderia. Eu poderia estar de terno, todo social, camiseta certinha, mas se eu já não tivesse a gravata, eu não poderia ocupar o meu local de obreiro. Eu tinha que estar com gravata, tinha que estar tudo, né, na norma da igreja. Era uma igreja bem conservadora, tá certo? Só que a Assembleia de Deus foi mudando, mudou bastante, mudou muito, mudou demais, né? Aquele hino, não sei se é Guiomar Victor ou Mara Lima, né, que fala: a porta que se abriu nunca mais fechou, Deus é o rebanho, alguma coisa assim, que a Assembleia de Deus no Brasil chegou, né? Mas fala assim: a porta se abriu nunca mais fechou. Foi verdade, irmão. Tanto abriu espiritualmente para a igreja começar, que quando também as portas dos bons usos e costumes abriu também, ninguém mais fechou. Tem hora que você não sabe mais se é Assembleia de Deus, se é irmãs, né? Os irmãos e as irmãs da Assembleia de Deus eram bem notáveis, né? Pelo jeito de se vestir, pelo jeito de se portar. Alguém falava: ó, isso é um crente assembleiano. Hoje misturou tudo. Tanto que eu fui fazer uma obra de evangelismo, né? Entregar convites para as pessoas virem receber a palavra. Tinha um grupinho assim, e eu cheguei entregando ali os convites, e a pessoa olhou em mim e falou: mano, nós somos crentes, somos salvos. E eu nem sabia, porque os shortinhos, as roupinhas decotadas assim, irmãos, não brilhavam, pareciam assim, mulheres que não conheciam o Eterno. Mas elas falaram: não, nós somos servas de Deus. Mas não parecia, não tinha diferença nenhuma. As roupas, só a misericórdia de Deus, né? Então eu nem discerni que era um grupo cristão que estava sentado na calçada, tanto que eu fui lá para evangelizar, entregar folheto para os irmãos. E depois falaram: não, nós somos crentes, nós somos da Assembleia, nós somos lá não sei do que. Cara, tem as igrejas deles lá. Aí eu olhei e falei: é mesmo, vocês são salvos, vocês são crentes. Ah, nós somos. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei: poxa vida, essa Assembleia de Deus, as igrejas mudaram mesmo, porque nem parece, né? Mas enfim, o que acontece? Eu fui para outra igreja, irmãos, né? Eu saí de uma igreja, depois do que aconteceu, eu fui para outra. E quando eu cheguei lá, devido ao Eterno nos usar numa palavra muitas vezes dura, o que acontece? Eu fiquei naquela igreja um tempo. A minha esposa era do círculo de oração. Quem é da Assembleia de Deus sabe, né, que lá tem departamentos, né, grupos de jovem, grupo das irmãs, grupo de missões, grupo dos varões, e tem cultos, né, grupo das crianças, e eles colocam cultos, né, mensais. Tal dia é o culto das irmãs, tal dia é o culto de jovem, assim é a Assembleia de Deus. E depois tem uns congressos, né, anuais, que é onde se reúne todas as igrejas, né, do campo ali e participam de um congresso. Muito bem, chegou o ano do congresso das irmãs do círculo de oração. E olha só para os irmãos ver, né? A igreja estava meio bagunçada, irmãos. Eu já olhava, vi que a igreja estava fora do prumo. Eu já tinha ministrado algumas vezes, né? A gente via que o pastor não gostava muito de ouvir o sermão. E o que aconteceu, meus irmãos? Chegou o dia do congresso, né? A data do congresso, aliás, a data. E foram sortear os pregadores, né? Aí as irmãs chegaram e falaram: ó, cada uma põe o nome de um pastor para pregar, de um pregador, e a gente entra em contato. Cada um marcou lá o nome de um pregador, e uma irmã lá e um irmão, que eram diáconos da igreja, que gostavam muito de me ouvir pregar,
acharam por bem colocar o meu nome, irmãos. Olha só, então, quando foram sortear lá 3 pregadores, o pregador da sexta, do sábado e do domingo, saiu o pregador da sexta, que era o pastor presidente. Então, da sexta-feira não tinha, na realidade, a escolha, né? Porque sempre o pregador presidente vinha, o pastor presidente dava início. Então não tinha sorteio pro pregador da sexta. Mas o pregador do sábado e do domingo era o sorteio, né? Cada irmã colocou o nome de um pregador que queria. Aí no sábado, já que o presidente ia pregar na sexta, no sábado eles tiraram o nome, saiu um pregador de uma cidade de Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu, talvez alguém que é do interior de São Paulo conheça. E depois o terceiro nome, o segundo nome, que era o terceiro pregador, né? Saiu o meu. E eu achei estranho. Por quê? Porque a irmã do ciclo de oração ainda falou, o meu filho vai tirar. Ela foi lá e tirou, saiu o meu nome. Eu não estava lá no sorteio, eu estava em casa, a minha esposa que estava no ensaio. Quando a minha esposa chega em casa, ela falou assim, bem, você é o pregador que vai fechar o congresso do nosso congresso. Eu falei, eu? Falei, não, tem que ser pregador de fora, não eu. Falei, poxa, os irmãos já estão acostumados a me ver pregar, eu sempre estou pregando. E outra, eles nem gostam muitas vezes de ouvir o que eu prego, né? Parece que tem hora que a minha mensagem vai meio na contramão deles. Ela falou, não, mas saiu. O seu nome saiu, o Davizinho tirou seu nome, que era o filho do irmão da igreja. Eu falei, Deus, eu não vou pregar. Eu falei, e qual que é o tema? Aí, irmão, o tema foi, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Eu falei, não vai dar certo, não. Eu falei, não vou pregar, não. Não vou pregar, não. Eu falei, é um tema forte, pesado. A igreja não está aguentando, a igreja está doente, irmão, a igreja doente não aguenta. Né? Mas depois eu fui ver que o mais doente era o pastor com a família. Os irmãos já vão entender o porquê. Irmãos, e ali eu peguei, falei, Deus, eu não vou pregar. Não quero pregar. Se eu pregar vai dar problema. Falei, não vai dar certo. Eu me conheço. E um tema forte desse, eu não vou negar fogo, Senhor. Eu vou colocar a minha cabeça de novo na forca. Eu já estou cansado de apanhar, Senhor. Eu estou cansado de apanhar. Mas o Senhor, irmão, eu estava na cozinha se lamentando, né? Falando, não, eu não vou. Eu vou ligar para o pastor, falar, pastor, cancela eu no domingo e fala para as irmãs arrumar outro pregador. E quando eu estava pensando em fazer isso, irmão, a voz do Eterno invadiu a cozinha assim, veio assim em mim e disse assim, eu te coloquei para pregar nesse congresso, irmão. O meu corpo tremeu. Aí eu paralisei e falei, Eterno, eu não quero, Eterno. Olha, o presidente vai pregar na sexta. O Eterno falou comigo, eu te coloquei para pregar nesse congresso porque eu quero um concerto daquela igreja. Olha só, irmãos, eu quero um concerto daquela igreja. Eu falei, Eterno, não. Olha, o pregador que foi sorteado para pregar no sábado, eu sei que ele é um pregador firme na palavra, que me falaram que ele bate bem, que ele é firme, que ele é bênção, e usa ele. E aí o Eterno falou assim, ele vai afrouxar. Eu falei, não. O presidente já vai vir mais para abençoar mesmo. Aí eu peguei e chamei uns irmãos, amigo meu, de monte, aquelas de oração. Falei, irmão, vamos pro monte comigo. Tem 2 meses ainda pro congresso, né? Chegou a data lá de marcar pregadores, de começar os ensaios, mas o congresso ainda tinha 2 meses para ser realizado. Aí eu chamei os irmãos, falei, irmãos, vamos pro monte comigo, vamos orar. Por quê? Falei, porque a coisa vai estar estreita para mim, eu não tô querendo pregar não, mas o Eterno disse que é para mim pregar. Aí os irmãos falaram, irmão, Deus te colocou para pregar, irmão. Você vai pregar. Eu falei, então nós vamos para o monte. A gente ficou 2 meses orando no monte para me pregar nesse congresso. Quando chegou o congresso, irmão, eu fui na sexta-feira, cheguei lá e falei, agora, Deus, usa o pastor presidente. Usa o pastor presidente do tema aí e vai ser bênção. Aí no domingo eu tô tranquilo, irmão. O pregador jogou, o pastor presidente só passou mel na igreja. A verdade foi essa. No sábado eu fui, no sábado à noite.
Cheguei lá, falei, agora esse pregador vai vir de Mogi Guaçu, usa, Eterno. Já que ele bate firme, ele é firmeza, usa ele, fala tudo, Eterno. Porque de amanhã eu vou estar mais tranquilo, que amanhã eu tenho que fechar o congresso. E o pastor local da igreja, que era vice-presidente do campo ainda para ajudar, né, irmão, pra vocês vão ver, né? Ele era meu pastor local e o vice-presidente do campo. A igreja tinha mais de 60 congregações, irmãos. Contando todas, se dava quase 80, porque ainda tinha nos estados do Brasil e fora do Brasil também, em alguns países, né, tinha a igreja. Aí eu peguei e falei, Eterno, hoje eu vou ouvir, o senhor vai falar forte. Bom, o pregador chegou de sábado. Quando ele chegou, ele pregou, jogou mel na igreja também. Aí eu falei, Eterno. Aí o Eterno falou comigo de novo, por isso eu te trouxe para pregar nesse congresso. E amanhã tu vai falar a minha palavra e eu quero um concerto da igreja. Ai, irmão, eu já estava tremendo. O pastor, sexta e sábado, o pastor que era local, ele estava feliz, irmão. Sexta ele estava sorridente, no sábado ele estava sorridente. No domingo, quando eu cheguei para pregar, irmão, ele ficou o culto inteiro com a cara séria no púlpito. Porque ele sabia, ele falou, olha, o Claudinei ele bate firme. E as irmãs foram me chamar para pregar no congresso. E me dar um tema pesado desse na mão dele, não vai dar certo. Irmãos, eu fui pregar. E o Eterno, eu sabia que ele ia estreitar. E a coisa foi estreita, irmão. Foi estreita, a mensagem foi firme. Quando eu entreguei a mensagem, tudo, ouvi que ele já não gostou, ficou sério, tudo. Isso foi no domingo. Quarta-feira era culto de doutrina, eu não fui. O Eterno me livrou, falei, eu não vou no culto de doutrina, eu já estava sentindo. Aí os irmãos ligaram para mim e falaram, ainda bem que você não veio no culto de doutrina, irmão, porque você foi o motivo da conversa, da tua mensagem. Eu falei, eita, batata assou pro meu lado. Aí no sábado eu fui pro culto, domingo era a Santa Ceia na igreja. De domingo eles faziam a ceia, que eles chamam de Santa Ceia, né, na igreja cristã. Eu estava no púlpito, o pastor fez toda a liturgia. E aquele dia, irmão, quando ele acabou de fazer a ceia, ele pegou assim a forminha de pão, ele virou assim a forminha do pão no púlpito e falou assim, olha só, não sobrou mas nem migalhinha dessa vez, porque todo mundo ceiou. Falou, olha só, ainda tem gente que fica falando que a igreja tem pecado. Porque, irmão, daí ele começou a me desafiar no púlpito. Porque aqui não tem pecado, se tem pecado, fale qual que é o pecado. Porque vem aqui, pede conserto da igreja. Porque vem aqui e fala que a igreja tem que consertar. Mas olha só aqui, se tivesse coisa errada, ninguém tinha comido todo o pão e não tinha bebido todo o vinho. Eu fiquei pensando, falei, mas esse homem tá ficando doido, né? Quer dizer que todo mundo, porque todo mundo lambeu a vazia do pão, não ficou um pãozinho. Quer dizer que não tem pecado na igreja por causa disso? E porque ele pegou e ficou, mano, e bateu e falou. Eu fiquei tão triste. Eu lembro que um irmão chegou em mim assim no púlpito e falei, irmão, se Deus não falou com essa igreja, eu rasgo a Bíblia. Eu paro de pregar então. Porque Deus falou sim. Ele falou comigo que quer um conserto dessa igreja, como agora o pastor está falando. Irmão, eu sei que ele bateu em mim. Eu cheguei e falei para minha esposa, falei, puxa, não dá certo ficar mais na Assembleia de Deus. Falei, os pastores não aceitam mais. Eles querem viver a vida dele relaxada, desde que entre dízimo, oferta, salarinho deles, está tudo bom. Eles deixam a igreja, irmão. E eu depois fiquei criando na minha cabeça, falei, Eterno, o senhor falou que te cria um conserto. Agora o pastor está falando que não tem pecado na igreja, que a igreja está certa, que eu sou um ignorante. Olha, de novo, eu já acabei de ser expulso há poucos meses de uma igreja, vim para essa, Eterno. É por isso que eu não queria pregar, Eterno. É por isso, eu já sabia que isso ia dar, Eterno. O senhor só me põe em fogo cruzado, meu pai. E eu fiquei lamentando, irmão. Mas, irmão, Deus é fiel. Passou coisas de dias, irmão. Nossa, um monte de coisa veio à tona assim, ó. Mulher de pastor casado, convidando o outro para ir para motel.
Isso daí eu vi no celular, o irmão mostrou para mim, falei, irmão, aqui ó, no meu celular, ó, a mulher do pastor da tua igreja me chamou para ir para motel com ela paga tudo. Aí, mulher de obreiro, né, mulher de obreiro da igreja. Aí, homossexualidade na igreja, e um monte de coisa, irmão, que veio a público assim. E sujeira, irmão, financeira, coisa desviada, coisa que sumiu da igreja, que ninguém sabia onde estava. Irmão, eu só sei de uma coisa. Em poucos meses, aquele pastor teve que ser tirado daquela igreja e mandar o outro pastor. Porque descobriram um monte de coisa errada, irmão, que estava debaixo do tapete. E aquele pastor, anos e anos ali, servindo ali aquela igreja, saiu de lá envergonhado. Saiu de lá totalmente humilhado, sem moral, irmão. Com nome, a igreja com nome sujo em alguns lugares, de coisa que ele comprou no nome da igreja, não pagou. Irmão, e ele ainda teve a cara de pau de falar que a igreja não tinha nada errada e me humilhou publicamente no meio de todo mundo. O culto que sei é o culto que mais vai crente na igreja, né, que todos vão cear, que é um ato memorial, e ele me humilhou na frente de todo mundo naquele culto, falou um monte de coisa, me chamou de mentiroso, falando que tem gente que fala o que não sabe, que vem aqui e fala as coisas que não é verdade, porque aqui não tem nada errado, se tem me prova, me mostra quem é o erro. Ele falava desse jeito, assim, no púlpito, descontrolado, irmão, descontrolado, raivoso. Aí foi quando eu falei pra minha esposa, tá vendo? Eu já não... A minha teologia é diferente já da Assembleia de Deus em várias questões. Como israelita, como um judeu, descendente de judeus, eu tenho uma visão diferente. Falei, por isso que não dá mais para mim ficar dentro da Assembleia de Deus mesmo. Eu tenho que pegar o meu caminho e fazer a obra do Eterno e esquecer a igreja cristã. Não tá dando certo, tá? Já é a terceira igreja Assembleia de Deus que eles me jogam para fora, porque não gostam de ouvir a verdade. Porque está assim, irmão. Pastores, eles se acham donos da igreja. Tinha um lá ainda que ele falava assim, eu sou o pastor, quando eu faço aqui até o que é errado, vocês têm que ficar quieto. Essas coisas eu tive que ouvir, né, irmão? Os membros ainda falaram para mim que eu ouvia isso, dizendo, o pastor falou lá no culto lá que ele pode fazer o que ele quiser. Ninguém tem o direito de fazer nada porque ele é o anjo da igreja. E ele só tem que dar satisfação a Deus e não à igreja. Então quando ele fazer as coisas, mesmo que foi errado, nós temos que ficar calados. Então, irmão, eu falei, poxa, a igreja chegou no fundo do poço realmente. A igreja está uma vergonha. Mas é assim, irmão. Só que ele me humilhou publicamente. Só que o Eterno tratou com ele, que ele saiu daquela cidade envergonhado. E um monte de coisa que estava naquela sujeira debaixo do tapete, o Eterno fez aparecer tudo, irmão. Sabe o que era? Deus estava dando a última oportunidade, na realidade, naquele culto era para o pastor e a família dele. Só que eles não ouviram a voz do Eterno e ainda se levantaram contra a palavra, porque a palavra não é minha, eu fui só um mensageiro, eu só falei o que estava escrito e expliquei, mas eles acharam pesado, duro de ouvir, que ignorância, me chamaram de espancador de igreja, e enfim. Então, meus irmãos, aí está um dos motivos também que não tem como você congregar mais dentro de algumas igrejas cristãs, tem hora, porque eles não querem a palavra de Deus como é uma ofensa ao ouvido de muitos pastores, tá? Então, irmão, mas o Eterno, ele honra a tua palavra, não é isso que o Eterno diz, a minha palavra não volta vazia? Pois é, ele liberou a palavra, o pastor resistiu, me humilhou na frente de todo mundo, irmão, mas em poucos meses o Eterno tirou um monte de coisa debaixo do tapete, trouxe as claras e ele teve que ser tirado da igreja, levado para outra, para que o pastor viesse e colocasse as coisas em ordem, porque bagunçou geral, um monte de coisa veio à tona e ele teve que sair de lá humilhado. Então, irmãos, quando o Eterno usar alguém, né, para nos chamar a atenção, em vez da gente se levantar contra as pessoas, vamos abaixar a cabeça e falar, fala que o teu servo ouve, Eterno. Então, se eu estou errado, eu tenho que me corrigir. Se eu estou errado, eu tenho que me colocar no prumo. Se eu estou errado, eu tenho que fazer um conserto. Eu tenho que voltar a fazer o que é certo, porque o Senhor está me cobrando.
Mas quando nós endurecemos o nosso coração e nós não acatamos as advertências divinas, então chega um momento que o Eterno ele vem e ele age. E muitas das vezes acontece o que aconteceu com esse pastor que saiu da cidade sem moral nenhuma, desmoralizado, sem honra, né? E com um péssimo nome. Então, mas é isso daí, irmão. Só que Deus deu oportunidade para ele. E aquele congresso que o Eterno falou, você vai pregar, porque eu quero que você pregue. Eu te coloquei nesse congresso e você vai entregar a mensagem do jeito que eu te passar. E eu fui fiel, irmão, na mensagem. Ainda que me custou caro, porque eu apanhei do pastor e o pastor bateu sem misericórdia. Só que depois quem tratou com ele foi o próprio Deus. Então, irmão, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Até um próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.